distantes e voos de pássaro em frias alturas. Como foi bom não ter ficado em casa, sob o seu teto, como um delicado e embotado inútil. Ele estava fora de si, não há dúvida. Somente agora vê a si mesmo. E que surpresa não encontra, que arrepios inusitados, que felicidade mesmo no cansaço, na velha doença, nas recaídas do convalescente. Como lhe agrada estar quieto e a sofrer, tecer paciência, jazer ao sol. Quem, como ele, compreende a felicidade do inverno, as manchas de sol no muro, são os mais agradecidos animais do mundo, e também os mais modestos, esses convalescentes e lagartos que de novo se voltam para a vida. Há entre eles os que não deixam passar o dia sem entregar um hino de louvor à orla do manto que se vai. E falando seriamente, é uma cura radical para todo pessimismo, o câncer dos velhos idealistas e heróis da mentira, como se sabe. Ficar doente à maneira desses espíritos livres, permanecer doente por um bom período e depois, durante muito tempo, tornar-se sadio, quer dizer, mais sadio. Há sabedoria nisso, sabedoria de vida, em recitar para si mesmo a saúde em pequenas doses e muito lentamente. É no desejo dessa convalescença, desse olhar para si, desse recrudescimento, que talvez a gente esteja sentindo falta hoje nos nossos campos educacionais, nos nossos sistemas de pesquisa, que eu encerro essa minha fala agradecendo a oportunidade de estar aqui e nos provocando e tensionando para que a gente possa, talvez alguns, dar um passo adiante para a convalescença e para outros se recrudescer e talvez olhar um pouco e convalescer com o seu mate, os gaúchos, e com o nosso computador. Muito obrigada. Eu agradeço a professora Paula e já passo de imediato, então, a palavra para o professor Júlio. Leva lá. Onde que eu vou? Vocês podem ver. É que eu tô trancado aqui, ó. Deixa eu falar mais alto. Então, boa tarde a todos. Quero agradecer mais uma vez a possibilidade de tomar aqui o lugar da fala. Mas eu não queria fazer o que eu fiz ontem, não. Eu queria fazer uma coisa um pouco diferente e falar mais, acho mais especificamente, mais brevemente também, que acho que seria legal se a gente pudesse, né, Paula, né, assim, a gente tem uma certa experiência com pesquisa, no campo e tal, se a gente pudesse ouvir coisas, conversar com vocês mais do que estar focalizado na gente, né, que a gente pensa daí para fora, sobretudo no meu caso, porque eu já fiz isso ontem, né, então eu quero falar pouquíssimas coisas e conversar mais com vocês das questões mais miúdas, que porventura vocês tenham e tal, e a gente está aqui para isso, né, e aproveitem, se é o caso de aproveitar, né. Mas eu queria também saudar, né, a presença da Paula, né, que também é uma interlocutora sem ser interlocutora, né, assim, de gente que conhece o campo. Eu fiz um estudo grande, a Paula é uma das pessoas que mais publicam no campo, né, e aí detentora de uma produção relevante num campo difícil, esse, né, da educação ambiental. E depois eu quero dizer por que o ambiental eu suponho que seja difícil, né, porque mas antes eu queria falar um pouco que eu gostei muito dessa ideia do silêncio. Claro, né, o Nietzsche é sempre acachapante em tudo, né? Porque o silêncio de que você falou, Paulo, eu acho que é meio análogo àquela ideia de ignorância que eu falava ontem, né? Esse afeto altivo, né? Feliz e forte em si mesmo, não obstante duro, né? Assim, nós não estamos falando de um afeto frívolo, né? Esse é um afeto que tem a ver com um trabalho sobre si, né? Grande, né?
Tem alguns autores que têm falado, têm tentado falar alguma coisa em torno disso, né? Ideia da inoperância. Alguns autores têm falado disso em diferentes maneiras, mas de um modo ou de outro isso tudo aponta para uma espécie de lassidão mesmo, né? De lentidão, de uma lassidão ativa, né? Uma lassidão ativa, né? Que parece contraditório, estou dizendo, em tese é uma contradição isso, é uma lassidão ativa, né? Lassidão não pode ser ativa, aqui é uma lassidão ativa porque é escolhida, né? Advinda de uma contemplação que eu entendo como de fato crítica do mundo, né? E um pouco nessa chave de que você fala, né? Parece que a crítica tem uma inutilidade em si mesma, né? E tem alguma coisa acontecendo com... Vai pegar fogo lá ou pegar frio? Pode ser alguma coisa. Eu dei pra eles o controle. Então eu falava dessa... A gente poderia chamar, né, dessa... Tudo bem, hein? Eu? Dessa lassidão crítica, né? Necessária para a gente... de fato... poder ser uma Rolling Stone, né? A vida da gente, o trabalho da gente é de não criar limo no pensamento. Né? Deixem para as outras pessoas decidirem o que é melhor para o mundo. A gente está desobrigado disso. Eu acho que a tarefa nossa fundamental é de recusar esse lugar de expert, né? Esse lugar, sobretudo na universidade. A universidade é o celeiro, né? desses metadiscursos, né? Recusar duplamente esse lugar de falar em nome de, essa era uma das lutas fundamentais do Foucault, né? Eu falava que ninguém precisa que ninguém fale em nome de ninguém, tá bem? As pessoas falam em nome de si próprias. Mesmo porque ninguém autorizou ninguém a falar em nome de ninguém. Então, e muito rapidamente as pessoas da universidade se autorizam a falar em nome dos outros, não é? Se autorizam a falar em nome dos outros quando isso, em última instância, significa um apequenamento político do outro. Falar em nome dele, né? Então é preciso que a gente tenha um certo cuidado, um pouco aquela modéstia, né? Assim, de uma certa modéstia, e que nós não estamos, que as nossas teses não vão mudar o mundo, também. Elas não têm que ter essa pretensão, né? No interior de São Paulo, do qual eu provenho, está tudo certo aí? Tá bom. Está dando eco, não dá? Acho que está. Oi? Ah, então. Tá bem. Melhorou. Tá, então, do interior de São Paulo, do qual eu provenho, com todos os erros de concordância que lhes competem, né? Competem pelas pessoas, eles têm uma expressão da qual eu gosto muito, que, digo já, a concordância nominal está errada, tá bem? Mas que é muito boa, porque não dá para fazer com a concordância nominal certa, porque aí ela perde a graça, né? Que é, pretensão em água benta é de graça. Como um sujeito composto deveria ser são de graça, né? Mas é de graça. É de graça. E acho que a gente tem muita água benta, você entendeu? Assim, é muito mesmo pretensioso. Então, acho que esse trabalho do silêncio, da lassidão que a gente está falando, dessas coisas todas apontam para um certo minimalismo das nossas expectativas quando a gente se põe a operar nessa chave, né? Porque quem entra em contato com isso descobre que não precisa ser pastor, né? Porque assim, vocês me perdoem, vigotskianos são pastores, freirianos são pastores, piagetianos são pastores, marxistas são pastores, todos na educação são pastores, é uma coisa muito impressionante, muito impressionante. Então, o impacto que às vezes algumas pessoas têm quando elas se dão conta de que elas não precisam ser pastores de nada, é um impacto liberador, não é? Mas cuidado, tá bem? Porque fica muito poderoso essa hora. Porque aí você é o pastor dos não pastores.
Você entendeu? Então precisa ter uma espécie de cuidado com isso, de que aqui quando você está desobrigado de ser pastor, significa que você tem que ser peão de obra. Né? É essa que é a questão que eu dizia ontem, né? Sair o engenheiro social e entrar o pedreirão, né? Trabalhar com evidência o tempo inteiro, daí pra fora, porque senão também a gente vai frontalmente contra aquela ideia que me parece super bonita, muito simples, um axioma que a gente poderia adotar, né? Que a micropolítica é o avesso de qualquer metafísica. A micropolítica é o avesso radical de qualquer metafísica, porque todas as metafísicas são salvacionistas. Não tem como, entendeu? Tem um universal lá repousando, não é? Então, essa radicalidade, a gente abrir mão de que há fundamentos no mundo, não é? E sem isso não é possível ser nem Nietzscheano. Aliás, quem inventou isso foi o Nietzsche, né? Não foi o Foucault. Né? O Foucault operacionaliza isso, né? E acho que ele é suficientemente honrado, né, para reconhecer isso o tempo inteiro, né? Que quem fez isso, mas ainda num plano abstrato, né? O Foucault ele radicaliza isso do ponto de vista histórico, né? Ele vai lá, o arquivo, o modus operandi dele é genealógico sempre, né? Mas é preciso ter um pouco isso em mente, de como as metafísicas, né, como esses universais, eles vão se entremeando, inclusive, na gente. Né? Então, o combate a esses universalismos me parece que é a tarefa fundamental de quem de quem se deixa afetar por essa liberação pastoral que o Foucault propicia na gente. Não só o Foucault, Deleuze, muitíssimo também, não é? Mas esses caras dos anos 60, eles só foram capazes de fazer isso por causa dos anos 60 também. Né? Então era aquilo que eu dizia ontem, a gente ainda está digerindo aqueles anos 60 nos quais nós não teremos chance nenhuma de reviver isso. Pelo contrário, o mundo caminha de mal a pior. Estamos muito mal, mas também é preciso ter paciência, de que tudo bem, vem o Trump, também o Trump vai passar, vem o Bolsonaro, também ele vai passar, venha quem quer que seja, vai passar. Então um pouco essa paciência, porque cuidado, hein? Indignações são indícios de metafísicas. Tá bem? Sim. É preciso observar, contemplar ativamente o próprio tempo e ver nele astúcias, intrigas, como é interessante. Não obstante, muitas vezes não seja aquilo que a gente quer, não é? Mas é preciso ter uma espécie de paciência, dar um passo para trás para poder observar, porque isto é uma coisa que eu gostaria de falar de largada. O problema nosso fundamental é tomar o presente como problema. Como é que a gente toma o presente como problema? De uma maneira não acusatória, não ressentida, mas ver isso, a produtividade dessas lutas, daquilo que eu dizia ontem, né? Do fato de que nós somos shakespearianos, tá bem? O mundo não tem saída, não tem melhora. Para com isso. Aqui a coisa é outra nossa, é uma outra pegada, né? Mais interessante, mais inteligente, me parece, né? Daí um pouco como acho que a gente precisa poder se fazer capaz de absorver a beleza trágica do mundo nos nossos trabalhos também, né? Veja, a beleza trágica do mundo. Tá bem? E esse é um ponto de vista. Bom, mas eu queria falar um pouco sobre a ideia do ambiental. Sabe assim, não do ambiente, nem da educação ambiental, mas do ambiental, né? Porque eu acho que ele é um belo exemplo desse presente opaco a nós. Porque o presente é sempre opaco a nós. Né? A gente simplesmente vive no interior das suas regras sem entender o que está vivendo. Não dá para a gente criar a ilusão de que a gente conseguiria poder olhar sobre nós mesmos vivendo em movimento. Você entendeu? Assim, eu acho muito difícil você criar esse... Mesmo... os psicanalistas têm uma ideia que me parece boa, né? Do ponto de vista de método, né? A psicanálise inventou um método interessante, mas só.
porque a visão de mundo dela também é horrorosa, não é? Mas é que toda interpretação é après coup, que eles dizem. Ela é tardia, ela é atrasada, porque você não consegue pensar enquanto está atuando. Você não consegue criar esse hiper saber sobre si mesmo em movimento, porque é a mesma coisa que trocar a roda do carro com ele em movimento. Não é possível fazer isso. Por isso que a gente sempre pensa atrasado. É aquilo que o Deleuze vai dizer lindamente de Foucault, é aquilo que nós não somos mais. Os nossos trabalhos são sobre problemas que já não são problemas do presente, que em última instância já estão resolvidos. Quer dar um exemplo disso? Que é quase ofensivo, né? Que assim, milhares de teses sobre problemas ligados aí às identidades, negra, feminina, homossexual, isso não é mais problema. Isso está resolvido, porque quando está na novela das 8, isso já não é mais um problema do tempo. Ops! Já está tão entranhado. Tudo bem que nós imaginamos que a gente pode desentranhar isso como um problema, né? Nesse sentido. Mas, veja, eu acho que os problemas estão sempre mais além do que aquilo que a gente consegue reconhecer. Daí, o gesto genealógico para a gente poder se afastar um pouco para poder se reconciliar com o presente. A gente se antecipa ao après-coup antes dele, porque o après-coup é depois de já ter acontecido. Toda interpretação analítica, ela fala sobre alguém que já foi, não é alguém que vai ser. Ela é sempre atrasada, portanto. Daí que eu gostava de saber, né? Mas de qualquer maneira, o que eu acho que o ambiental, eu acho que é um belo exemplo, é um belíssimo nicho, né? Assim, um belíssimo foco do verdadeiro aí, né? Ou se você disser uma matriz do verdadeiro, dessa não daquilo que na sua superfície se coloca como o convencimento pedagógico das populações, de como elas precisam. Ninguém nessa sala foi convencido bastante que tem que, assim, por exemplo, usar fraldas as pessoas, toda pessoa que tem filho e que usa fralda deveria ser presa, do ponto de vista não é ambiental, deveria ser presa, porque ele produziu uma devastação, porque é uma das coisas mais tóxicas que existe aquilo. Cadê as pessoas aqui que lavaram suas fraldas? Que estavam realmente preocupadas em elas se tornarem objeto da ação ambiental. Elas querem ensinar aos outros. Porque nós somos hipócritas pra cacete na educação, tá bem? A gente quer ensinar aos outros coisas que nós próprios não fazemos. A gente poderia falar da educação sexual também. Hipócritas. As pessoas são hipócritas. Tá bem? Com todo aquele que fala assim, precisamos ensinar as pessoas são hipócritas. Eu não aguento mais isso. Mas a minha questão fundamental em relação à educação ambiental não é esta. Mesmo porque se a gente quiser destruir o mundo, tal como a gente já está fazendo, a gente vai continuar fazendo. Relaxem. Não cabe. Isso o que eu quero dizer que é um belíssimo exemplo de um conceito que eu quero trazer à baila aqui, que tem operado nas pesquisas, que é o de educacionalização. Ou, se vocês quiserem, de pedagogização social. Tá bem? Para a gente poder entender por que a escola é tão fraca, mas todos os outros campos sociais são tão fortes em fazer coisas pedagógicas com as pessoas. A pedagogia se transformou numa moeda de troca de governamento do mundo. Não é essa ideia de que é preciso ensinar as pessoas Claro, porque a gente está ensinando as pessoas a se autogovernarem. Então essa pedagogia à la carte que circula no mundo como moeda política. Todas as instituições são pedagógicas, elas se transformaram em algo educativo. O museu, a prisão... É só fazer um rápido estudo das práticas ditas não formais em educação, e aí essa interface com a educação ambiental é tremenda, né, porque ela é um desses campos, mas não é o único. E é só umzinho num universo infinito de práticas que estão espraiadas no corpo social. Não é? Eu vou falar de algumas aqui que a gente... Porque só isso que me interessa, não me interessa mais a coisa escolar. Eu acho a conversa sobre escola chatíssima. A não ser que você inverta
para ver como a escola vai absorvendo coisas que não são mais do âmbito pedagógico. Então, modo que as escolas são lugares importantes, né? Mas do ponto de vista pedagógico, a discussão na escola não é pedagógica. A discussão pedagógica ferrada está nas ONGs, ok? Aliás, se vocês quiserem ganhar dinheiro, vão trabalhar em ONG. Esquece dessa coisa de escola. Entendeu? Porque, claro, assim, porque são essas fatias pedagogizantes, né, da sociedade que vão sendo abocanhadas, inclusive. Para mim, deveriam fechar todas as escolas de pedagogia e a gente deveria ser capaz de fazer, como se faz, não sei se na Espanha, mas em Portugal, fazer cursos de ciências da educação, que não habilitam obrigatoriamente para ser pedagogo. Né? Porque essas práticas pedagógicas, elas são feitas por assistente social, sociólogo, antropólogo, filósofo, psicólogo, todo mundo educando, tá bem? É desse paradoxo que eu quero falar aqui, na tomada da questão da educação ambiental. Veja, a questão da educação ambiental ela não é que ela revela os limites do blá 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 pedagógico, do tipo assim, temos que conscientizar as pessoas de como elas têm que não jogar fraldas, não é, no mundo. Primeiro, elas não deveriam ter filhos, mas já que tiveram, não é? Aí elas não deveriam jogar fraldas no mundo, né? Porque a gente põe lá, os lixeiros são os nossos anjos. E se alguém quiser entender alguma coisa dessa natureza, leia um testemunho maravilhoso do Ítalo Calvino, aquele que é sobre Leônia, né? A cidade, uma das cidades invisíveis de Leônia é essa cidade onde tudo era limpo o tempo inteiro, tudo era renovado, se jogava tudo fora o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tal como vocês fazem, com roupa, sapato, batom, o escambau. Leônia somos nós. E aí aquilo tudo era levado para fora da cidade e iam se montando enormes cadeias de lixo, mas tinha assim, enciclopédias, pianos, ele hiperboliza. É uma ideia linda, está lá nas cidades invisíveis. Leônia, tá? Mas eles viviam sob a política do medo. Porque um pneu que fosse colocado errado, tudo aquilo desmoronava, porque uma cidade ia encostando na outra. É sobre isso que eu quero falar, não é? O afeto, a discussão da educação ambiental e dessa coisa toda da mídia é um belo exemplo da máquina do medo, né? Do medo do futuro como afeto político central. Né? É como você governa as pessoas, né? Não é muito diferente do campo da sexualidade. Essa ideia do medo como afeto político. Esse afeto político que vai movendo, porque ele vai responsabilizando as pessoas, ele vai entrando em nós. Porque eu acabei de fazer isso aqui com a coisa das fraldas. Vocês não estavam até agora achando que a gente deveria ensinar os outros a serem mais engajados, porque essa é a fantasia, né? É uma fantasia pedagógica tonta. A gente não conseguiu fazer isso nem com a matemática, nem com a própria língua. 90% das crianças que estão no ensino, 100% das pessoas que estão fazendo mestrados e doutorados não sabem colocar uma vírgula no lugar. 100%. A gente não consegue fazer isso nem com a língua. A gente quer fazer isso com a sexualidade, com os tais dos projetos, com o meio ambiente, com a sexualidade, com a infância. Para. Porque talvez a escola devesse só cuidar mesmo da língua e da matemática, né? E nem isso ela consegue fazer. Então nós temos um probleminha, lógico, não é? Porque a gente quer salvar o mundo e não consegue ensinar as pessoas. Desculpa, eu desconheço, quem sabe, eu não conheço nenhuma pessoa que consegue pôr ponto e vírgula no lugar. Eu nunca vi um ponto e vírgula usado numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado. Ele não existe. Patrimônio da própria língua, também. 100% das pessoas, se você fizesse um ditado para doutores, e você dissesse assim, 20 linhas, aqui tem 3 pontos finais, 7 vírgulas, 2 travessões, 4 e 2 pontos, daí para fora, todos seriam reprovados. Todos. Absolutamente todos.
Zero No entanto, nós nos dedicamos a essas questões mais abstratas. Os professores se dedicam, de fato, eles são preocupados pessoalmente com esses temas grandes, difíceis, porque essa é uma maneira política também de não levar a cabo a sua tarefa, a sua potência possível, né? Então nós fazemos muitas coisas, nós queremos fazer muito de pouco, muito de muito, e fazemos nada de pouco, certo? Bem, tendo isso em mente, porque é preciso ter algumas premissas em mente, né? Então, quando a gente fala em educação, bom, nós temos dois grandes, assim, eu não quero ter além do que 2 grandes critérios para orientar os nossos trabalhos, não, para unir aquelas pessoas que estão lá juntas, que vão de iniciação científica a pós-doutorado, né? E que, primeiro, nós temos um problema temático, que é este: as formas de educacionalização do mundo contemporâneo. Não é? Então, me interessa hoje, mais do que você pensar os dilemas da instituição escolar, né, pensar este paradoxo da educação, do enfraquecimento da educação formal, ele é correlativo ao hiperfortalecimento da educação não formal. Então a educação foi muito bem, obrigado. Nós nunca na história testemunhamos um momento histórico em que o tema educacional tivesse tão na pauta. Então é a educação de preso, de gestante, de ambiental. Assim, é uma lista. Eu orientei um trabalho em que ela rastreou tudo que foi publicado nos periódicos na área da educação, que são periódicos da área formal, de trabalhos que miravam para essas práticas extraescolares, tanto que a gente não chama mais de não formal, a gente fala de práticas extraescolares. É absolutamente impressionante, porque era assim, uma coisa assim, tipo 200 campos diferentes de práticas. A gente nem sabia como categorizar aquilo, demorou meses para entender o que era aquilo, que era a velhice, a infância, a juventude, educação nos parques. É uma coisa impressionante, impressionante. Então, isso fala de uma fé, de um depósito na ideia de pedagógico, né, que é incrível. Nós nunca vivenciamos um momento histórico em que as pessoas tomassem essa figura, né, Mas veja que, do ponto de vista das práticas escolares, não vai existir o professor. Vai ser o expert, que vai ser o porta-voz. Né? É o expert. Né? É o expert e que vai ter aí a mídia, as redes sociais, como forma de difusão disso. Vejam o quanto vocês foram ensinados nas correntes que vieram. Assim, o aspecto, como um aspecto educacional, é um fator associado ao medo como afeto político. Então, ele move o mundo contemporâneo. Então é preciso compreender isso. Onde é que a gente foi tentar compreender isso, né? Nas interfaces aí, nessas práticas que são interfaceadas com a educação. Uma, clara, nítida, e que tem grande interface no campo da educação, né? A saúde, em particular a ambiental, né? A saúde. Então, o campo semântico saúde, na interface com a educação, ele é de arrebentar. Outro, direito. Outro, cultura. Outro, arte. Tá bem? O que vai mostrando pra gente que também essa conversinha de que a arte é liberação, expressão do ser humano, para. O problema de ser um Foucaultiano é isso, tá bem? Porque ele não consegue aderir a essas palavras de ordem tão facilmente, mas eles aderem também, tá? Mas pelo menos eles ficam na dúvida se eles deveriam ir com o rebanho. Eles acabam indo, mas eles ficam na dúvida. Entendeu? Porque quando todo mundo está dizendo a mesma coisa, é hora da gente parar e falar assim, ops, o que está saindo pela minha boca? É isso, eu penso mesmo o que eu penso? Então essa confusão mental é o que a gente poderia chamar de crítica. Ela é necessária para esse trabalho da solidão,
da ignorância e daí para fora, né? Da gente poder arbitrar, selecionar um pouco o que pensa. E que pensa e imediatamente evoca e põe na rede. Por favor, não façam isso. Não se exponham tanto assim. Sigam esse conselho de um velho professor. Não digam o que pensam, porque vocês não sabem se pensam o que pensam mesmo. Só deixem para dizer muito lá na frente. Se eu tivesse sobrevivido toda a sua inquirição e você imaginar que agora sim eu penso mesmo, ainda assim me espera mais um pouquinho. Entendeu? Porque é uma vida inteira. E essa tagarelice, a taquilalia contemporânea, ela é uma forma de governar a gente. Pela primeira resposta sempre. E a primeira resposta da gente é sempre ruim. A primeira vez de tudo é sempre ruim. Inclusive daquilo que a gente reputa como super bom. A primeira vez foi muito ruim sempre. Né? Então veja, por que é que o pedagógico se coloca como uma tragédia, como uma estratégia política, né, fulgurosa no contemporâneo, né? Porque ele articula exatamente o governo de si e dos outros. Pelo pedagógico, como é que se governa os outros? Fazendo eles se governarem a si mesmos. Era o que eu conversava ontem com uma colega de vocês aí sobre a questão da medicina, né? De como a saúde ela tem empoderado, entre aspas, né, os pacientes a serem autogestores da sua própria doença. Então, não adianta ser só doente, precisa também ser um doente consciente. Você entendeu? Então, assim, é uma oneração. Bom, entre um doente e um empresário, o empreendedorismo é o mesmo. Os meus alunos de graduação, e os de pós também, hein? Eles são empreendedores no modo como eu administro, eu vou quando eu quiser. Eles são, sabe, empreendedores críticos. É uma coisa muito impressionante como essa lógica do empreendedorismo foi tomando conta, né? Porque ela resolve, ela equaciona super bem a supressão daquela ideia do desaparecimento da autoridade que estava ligado às figuras pedagógicas, né? Pai, mãe, professor, jornalista. Tudo isso, com as redes sociais, desapareceu a autoridade deles. Um exemplo, fotógrafo. O fotógrafo é aquele que mediava o nosso olhar, não é? Ele fazia isto por nós, tal como os professores mediavam a nossa relação com as coisas, não é? Então, com o advento das redes sociais, nós não precisamos mais desse mediador. Portanto, os professores desapareceram. Eles hoje são B10, mas B10 fofos. Sabe assim, que não pode bater, que não pode... embora devesse. Por que não bater em criança? Não vejo problema nenhum. Eu sobrevivi à minha infância apanhando normal. Olha as coisas que eu estou falando. Ontem a gente falava sobre a história de bullying, né? Quem nessa sala não foi objeto de bullying? Então, todo mundo foi, em algum momento, massacrado, violentado por este mundo. Ótimo, vocês sobreviveram, estão aqui. Então, de fato, nós temos um problema generalizado no mundo, que é o desaparecimento, tem uma horizontalização absoluta, a título de alguma coisa que a gente poderia chamar de educativo, né? Veja, tem uma horizontalização, mas todos nós precisamos nos educar também, para se qualificar para sermos homens. O campo da sexualidade, por exemplo, é um campo mais vigiado do que esse. É tudo muito, muito, muito impressionante como esta máquina de governar neoliberal se aliou aos ditames pedagógicos. Porque esta é a estratégia fundamental do governo e do autogoverno das populações. Ou, se vocês quiserem, das massas, né, para ser mais específico. A massa é bem mais interessante do que a ideia de multidão, né? Bom, isso tudo, então, por um lado, o problema da governamentalização pedagógica via esse espraiamento social, né, indiscriminado, que a gente tem chamado de educacionalização, pedagogização,
A Camila, com quem você trabalha, que é sua colega, também tem operado bastante nessa chave. O Carlos Nogueira, o Carlos Nogueira e a Dora são dois colegas colombianos que têm uma produção interessante nessa chave, né? Mas a gente tem tentado entender um pouco como é que é essa grande máquina, né, tentacular que vai passando em cima e que vai... Mas o modo de operação dela, essa é a segunda ideia que eu gostaria de trazer a cabo aqui. Eu vou esperar um minutinho. Agora eu recomeço. É a ideia de liberdade, não é? A ideia da liberdade, ela precisa ser problematizada rapidamente, urgentemente, né? Porque todas as pessoas querem ser livres, né? Elas querem expressar o quanto, primeiro, o mundo foi cruel com elas, o mundo as submeteu, não é? Porque se o mundo não tivesse submetido, pai, mãe, professor, marido, mulher, né? Se o mundo não tivesse submetido, ela teria trazido à tona essa pessoa incrível que ela é, super criativa, assim, a sua contribuição para mudar todas as coisas que houve até então. Veja, nós somos banais, não tem nada de muito que a gente pode, assim, tipo, contribuir com o mundo, tá? Assim, primeiro, o mundo não merece, segundo, você não é capaz. E está tudo bem que assim o seja, mas essa ideia de que cada um de nós deveria, se fosse livre, mostrar o quão artisticamente você é relevante para o mundo, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, façamos nossas teses de dissertações com alguma dignidade, não é? Eu acho que tem uma coisa, eu não sei quanto tempo, posso já terminando ou não, Débora? O que tem aí? O que foi isso? Ah, não é possível. Porque é o seguinte, uma coisa só complementando uma coisa que eu dizia ontem. Acho que os mestrados deveriam trabalhar com uma fonte só, uma fonte estendida. Mas os doutorados, numa chave Foucaultiana, deveriam trabalhar pelo menos com 2 ou 3 fontes disparatadas. Não é possível trabalhar com um tipo de fonte exclusiva. Tá bem? Eu acho mesmo que a pesquisa tem a ver com você, tal como eu dizia, com a culinária, com a escrita, com as formas de escrita para fora. Para mim, eu cheguei numa fórmula mínima em relação a isso, quase um haikai mínimo. Você vê que tudo isso é um encontro improvável entre matérias assimétricas, heterogêneas e, no limite, incomunicáveis. Não é? Então, é preciso que nós façamos, que a gente ouse levar a cabo nos nossos trabalhos, esse encontro já improvável de largada, porque ele está sempre em vias de não acontecer, né, entre matérias que não se conversam. Essa que é a graça, né? Essa que é a genialidade possível, nossa, humilde, modesta, né? Porque isso tem a ver com fazer a gente... Se vocês quiserem, para ser mais radical ainda, digamos que é a filosofia da gambiarra. A gambiarra tem um saber incrível posto nela, né? Porque ela dá um uso outro para uma coisa que não tinha sido destinada para aquilo. Ela relê. É preciso que a gente faça gambiarras nesse sentido metodológicas, né? Com relação às fontes com as quais a gente opera. Era um pouco isso que eu dizia ontem em relação, não sei se foi você que me perguntou, da história lá que você me perguntar, mas explica melhor essa coisa do documentário, né? Documentário é isso, é um encontro entre coisas que não estavam avizinhadas antes, entendeu? Que nós só nos afastamos
da educação ambiental se a gente puder fazer ela se encontrar com outro tipo de arquivo que a desloque daquele lugar. Entendeu? Porque esse ensimesmamento, né, do ambiental só pode dar mais ambiental. Como é que a gente coloca em crise, né, ou aquilo que você diz lindamente do Nietzsche, né, uma das premissas lá, como é que a gente estranha, né, a grande suspeita, né, como é que a gente suspeita, como é que a gente traz a intriga para o interior de alguma coisa que era plana antes, né, que era consensual, né. Eu acho que podendo colocar isso on the road, né? To be a rolling stone, nesse sentido, né? A pesquisa, o trabalho da pesquisa tem a ver com esse exercício, porque a gente está liberado de fazer, a gente está completamente liberado para fazer isso, porque nossas pesquisas não prestam para nada. Ainda bem, não é? Ainda bem, elas não prestam para muita coisa, né? Mas elas só prestam para colocar em crise, e o mundo só funciona a partir desta ideia. Isto é problematização. Os homens problematizarão de qualquer maneira, entendeu? Porque eles fazem esgotar um determinado discurso. Ou como o George Dodd disse, que eu acho que é bonito, né? Essa é a condição de falhanço das relações de poder, né? O poder está sempre falhando. Ele está falhando porque ele está sendo problematizado. E a problematização, ela é inerente ao homem. O homem avacalha as coisas. Isso é lindíssimo. Tudo cansa. As relações se cansam. A gente vai se cansando no meio do caminho. A problematização, em alguma medida, tem a ver com isso. Com um cansaço disso. A gente está cansado disso. A vida não é esta vida pautada nas políticas do medo. Sejam eles ambientais, amorosos, sexuais, pedagógicos. Por isso, talvez, um pouco essa ideia que a gente ficou cultivando aqui de uma ignorância ativa, né? Desse saber menos, pensar menos, né? Ter uma atitude corajosa, linda, né? De endereçamento ao mundo. Muito obrigado mais uma vez e peço desculpas pelo alongamento da aula. Bom, agradecemos então a fala do professor Júlio e abrimos o espaço para perguntas, questionamentos. Sem briga. Gente, vocês têm que conversar conosco agora. Agora é a hora de conversar com a gente. Qualquer coisa vale. É um momento fundamental para a gente conversar. Eu queria só fazer uma pergunta para a Paula. É que teve um slide que tu colocou experiência ou potência de vida. Daí, não sei, a experiência ali seria uma oposição, é isso? Não. Não entendi essa relação que tu me trouxe lá naquele momento. Eu não me lembro qual slide que tá, mas eu posso te dizer que com certeza não. Pelo contrário. Em determinado momento, daí eu fiquei pensando, como assim experiência, né? Como uma oposição? Ah, eu acho que eu sei qual é o que você está falando. Quando eu disse a gente pode sucumbir à experiência ou potencializar esse momento do silêncio. Isso, tá. A experiência. Eu fiquei pensando como é que vem a experiência ali. Não, eu acho que ali poderia ser até um outro nome, um outro termo. Talvez se a gente usasse o termo de experiência, por exemplo, que a gente tem costumado utilizar muito, que é o termo do Jorge La Roça, talvez ali não fosse o caso de experiência. Mas sucumbir à experiência no sentido desse momento do silêncio. Talvez fosse melhor botar isso do que especialmente experiência, entende? A gente pode passar pelo silêncio simplesmente como uma tristeza interna de querer sair dele o quanto antes e não conseguir fazer dele uma potência criadora. Então talvez o termo possa ter confundido ali. Então, microfone. Você tem que ter cuidado com as palavras. Não vou falar ainda. Não dá para fazer a experiência ser uma coisa positiva o tempo inteiro. Não. Acho que também é uma coisa...
Isso é um debate no interior do próprio Foucault. Hein? Exatamente. Que a ideia de matriz de experiência, ela se opõe à própria ideia de experiência lá do começo da obra dele, que era muito dada ao Blanchot, que tem uma definição dele que é linda, né, para eles, né? E que a experiência é aquilo que nos aproxima do invivível. Tanto isso é verdade que a experiência da gente não é acumulativa, ela foram os acidentes, né? Foi aquele dia que por um acaso você cruzou a rua e aconteceu uma coisa, né? Então, a experiência não é o que a gente acumulou, mas foi o que a gente, foram as possibilidades que a gente deixou para trás, né, mediante os acidentes, né? Que eu acho que é muito bonita essa ideia, que não tem nada a ver com o Larousse também, isso. Né? Ela é mais humilde, porque também eu acho o Larousse meio chatonildo. Não, porque chatonildo no sentido de que algumas vezes tem um inflacionamento de determinadas ideias, né? E se eu penso que a coisa Foucaultiana inclusive o Larousse é donatário dele também, né? Tem uma sobriedade bonita, e sabe, habitar uma sobriedade de desinvestidura, né? De não precisar a gente se colocar também como profeta, né? De nada, né? Habitar a dureza do arquivo, né? A lindeza do arquivo. Senão a experiência vira uma palavra de ordem também, da mesma maneira. Eu acho difícil, porque a experiência, você pode pensar do ponto de vista da matriz de experiência, que são as grades de inteligibilidade, como a gente vive o que vive, né? Assim como eu me endereço aos problemas. Eu não me endereço como eu escolho, eu me endereço porque a matriz de experiência me diz como fazê-lo, eu não tenho como fazer diferente. Tudo acaba sendo sugado por esse modo, né, de endereçamento das coisas. Ou eu posso pensar a experiência como, né, como esse lugar de desvio. Então é problemático. A noção de experiência seria bom de ser definida. Mas me parece que ali no próprio Nietzsche eu acho que a gente tem uma potência para isso. Porque enquanto num dado momento da modernidade a gente busca sair desse silêncio e dessa dor, que seria algo de tristeza, como está dizendo, essa experiência não necessariamente ela tem que ser algo feliz. Quer dizer, a própria tristeza e a própria dor nos traz, e aí talvez, agora eu vou voltar a isso, talvez seja sucumbir à potência dessa experiência. Aí sim, porque aí eu não deixo a possibilidade da vivência de uma experiência que é marcada pela dor. Isso é muito importante, é claro, em nenhum momento Nietzsche disse que é fácil viver esse silêncio. Esse silêncio depende da dor e depende da solidão. É esse o encontro do deserto do espírito, como ele vai dizer. Maravilhoso. Mas é que isso não é para bobocas, porque isso é o contrário da autoajuda. Sim, é o contrário absoluto da autoajuda, né? É pancadaria consigo mesmo. Eu venho de uma área que é o campo do direito, que é uma área que ambos já comentaram, palestrantes, que problematizar uma questão que é a seguinte: a gente vem eu venho de um mundo que é um mundo que se diz verdadeiro, né? Isso é verdade, isso não é, e portanto tu vais pagar uma pena, ou tu vais pagar uma multa, ou tu deves, né? E o quão é difícil a gente estudar Foucault dentro de uma faculdade de direito. É exatamente por isso que vocês dois deixam bem claro. A minha disciplina é a Introdução ao Direito, uma tentativa que chama Arte e Construção do Conhecimento Jurídico. E eu vejo duas questões bem importantes, assim, e que eu queria ouvi-los um pouco mais. Que é essa primeira dimensão que a gente tem no direito, que as pessoas que escrevem a nossa literatura específica se autodenominam de doutrinadores, já é um problema sério, já começa aí, né? Mas mais que isso, dentro do campo do ensino do direito, eu enxergo colegas dentro da faculdade dizendo que, já que Foucault não traz nenhum tipo de solução, então é melhor nem estudar, porque vai perder tempo, né? E isso, eu estou para dizer para vocês que 95% dos professores da faculdade de introdução não pensam isso, né? Quando não falam em sala de aula, para dizer para os alunos que, né? Já ouvi, inclusive, que Foucault é popstar e tal. Bom. É mesmo. E essa dificuldade que a gente tem de trabalhar com essa dimensão da resistência e da problematização, quando tu deve dizer o que fazer. Então, eu queria problematizar o meu campo e ouvir um pouco vocês, e também ouvir o quão difícil é
Muito rapidamente, quando eu como quindim, eu não estou pensando qual é a metafísica do quindim, entendeu? Essa coisa, para que serve, não tem saída, não propõe soluções, mas o campo de pensamento não funciona dessa maneira. Mesmo porque aquelas soluções que os outros campos propõem, elas são tão imaginárias quanto. Então, assim, quando eu como chocolate, não tem metafísica no chocolate, não tem uma meta-razão de existir, não é? Então, por que o ato de pensamento precisaria ter uma meta-razão? Então, isso revela um pouco esse lugar pastoral da universidade, no sentido de ela ser o epicentro dos experts a definir. Né? Bom, acho que a questão fundamental do direito, que me parece linda, né? E a gente tem visto isso, esse último domingo foi isso, não foi? A gente tem visto no Supremo e daí para fora, de como a verdade é plástica lá, né? Então, a questão fundamental que me parece necessária, e isso de novo elitiano, não ficou, o próprio Foucault não tem nada de novo em relação a isso, né? É o problema da verdade, das políticas de verdade. O problema do problema da verdade é que você falar em problema da verdade não significa você falar em mentira. Você entendeu? Porque é esse que é o paradigma do direito, né? Quem não está falando a verdade está mentindo. E aqui, fundamentalmente, são essas ficções com efeito de verdade. Né? E acho que nisso, a verdade das formas jurídicas, o texto, como eu dizia, o nosso texto brasileiro, né? É um belo exemplo de organização da história da verdade. Né? De uma história da verdade. Né? Eu acho que o problema é esse. É a vinculação, o que interessa, o que Foucault interessa no campo do direito, não é pensar um direito melhor, um direito dos excluídos,